Senhor Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos. Jesus.
Não estão em serviço, vamos tomar os nossos lugares, de preferência mais à frente, que a nossa comunhão já vai começar. Eu gostaria de pedir aos irmãos de 2 em 2, nós já começamos orando por essa comunhão, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé e de 2 em 2 vamos orar pela comunhão, amém? Senhor Jesus, chega, amém, amém, oh Senhor. Israel, depois a gente orar aqui, Israel, amém, meu amado, ó Senhor Jesus, obrigado Senhor, por essa comunhão, vem falar conosco, Senhor. Amém. Senhor Jesus, abençoa Amém. Todo o serviço, cada irmão que está dando apoio, Amém. A sua palavra possa chegar no coração dos pais, ó, todos os cuidadores das crianças, possamos ter famílias saudáveis para servir a Ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó querido Pai, amém. Estamos aqui, Senhor. Amém. Amém. Da sabedoria. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos levar nossos filhos ao Rei. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Nos dá um coração puro, Senhor. Aleluia. Para receber a Tua palavra. Amém. Que ela se funda mais em nós. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Cada um de nós. Amém. Senhor que estão por mim. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Obrigado. Amém. Sim. Aleluia. Amém. Guarda-nos. Guarda. Amém. 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 Sim, Amém. 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 Abençoa cada irmão. Sim, Amém. Sim. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais uma comunhão. Nós vamos começar essa comunhão. Tem um hino aqui que fala o seguinte: hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Quem aqui quer ter a sua vida restaurada? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos desejar bom dia para os nossos irmãos e vamos dizer para eles: irmãos, o Senhor quer restaurar a nossa vida. Amém. Saia do seu lugar, deseje bom dia para o seu irmão, dê um abraço nele e diga a ele: nesse dia o Senhor quer restaurar a sua vida. Dê um abraço, um bom dia, uma boas-vindas para os nossos irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor quer nos chamar para vidas restaurar. O hino é o suplemento 97. Nós ainda não vamos conseguir projetar, então gostaríamos de pedir para os irmãos, por gentileza, para abrir o seu inário, o aplicativo suplemento 97. Amém. Ó Senhor Jesus, hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Amém. Suplemento 97. Os irmãos já acharam? Vamos proclamar esse coro 1 juntos. Quem quer fazer da sua vida, da sua casa, um lugar de oração. Amém? Faz da minha casa um lugar de oração, onde o teu amor encontre plena expressão, no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver o reino teu. Mais forte agora, pode ser mais forte, não pode? Vamos lá? Faz da minha casa. Amém. Amor, encontre plena expressão no fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias
para viver o reino teu. Agora vamos falar assim para o Senhor: Senhor, restaura a minha família. Amém. Só as irmãs agora. Senhor, restaura a minha família. Os irmãos. Senhor, restaura a minha família. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Para o mundo que ele vive. E com ele reinaremos todo o povo. Pai da minha casa, lugar de oração, o amor encontra plena expressão. Restaurando as famílias para viver o reino de Deus. Restaurando as famílias para viver o reino de Deus. É o tempo de edificar. Eis-nos hoje. As nações em breve vamos. Na expressão foi da vida que nos é. Nós que são teus.
Aleluia. Hein? Aqui, ó, fala aqui, pode falar. Pode falar aqui. Aqui, Roberto, fala aqui, ó. Ei. Senhor Jesus. Amém. O Roberto quer dar um aviso, hein? Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Primeiramente eu queria pedir perdão por ter chegado atrasado, mas foi uma prioridade que eu tive que atender, de deixar minha sogra na casa dela, certo? Ela dificilmente vai na minha casa, e quando vai, é um dia de evento, aí não tinha como ela ficar sozinha, lá que Isabel está ajudando o Marcelo aí no almoço. Eu tive que deixar ela em casa. Eu estou vendo que teve muitas inscrições, mas estou vendo poucas pessoas ainda aqui. Mas nós não podemos atrasar, verdade, porque a programação é extensa durante todo o dia. Sim. E o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte, ó. Esse evento, ele tinha que acontecer há mais tempo. Verdade. Mas nós não tivemos, assim, agenda para fazer. E a gente não queria adiar mais, certo? Então a gente, dada a importância que é o assunto, nós resolvemos, mesmo tendo que atropelar algumas coisas, mas fazer esse evento hoje. Verdade. Eu queria... Tem como fazer projeção aqui? Tem, Gilberto? Tá preparando ainda. Tá preparando. Então, quem está com a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia aqui em 2 versículos. Amém. A gente vai ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler juntos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então está dizendo aqui que é feliz daquele que ouve, daquele que lê e daquele que guarda. Certo? Hoje nós vamos ouvir, certo? Nós vamos ler e nós temos que guardar. Porque João, capítulo 13, versículo 17, fala o seguinte. João 13, 17. Olha o que fala aqui, ó. João, capítulo 13, versículo 17. Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não é só saber, não é só ter conhecimento. Nós temos que saber, mas temos que praticar. Então, o que a gente vai ouvir, os testemunhos que vão ser dados, os exemplos que vão ser mostrados, não é só para a gente conhecer. A gente tem que conhecer e praticar. Eu queria dizer aos irmãos que eu me sinto muito honrado de servir o serviço de criança aqui em Natal. E nós tivemos ano passado um aperfeiçoamento com a irmã Mônica, que infelizmente ela não vai poder estar conosco hoje. E aquele aperfeiçoamento que nós tivemos com ela foi de fundamental importância para o nosso serviço. Eu tenho certeza que todos os coordenadores do serviço de criança da Igreja Natal se sentiram, assim, muito ajudados com o que ela mostrou para a gente e tem sido aplicado aqui na igreja e, com certeza, a nossa assistência aos filhos dos irmãos tem melhorado muito. E, com certeza, hoje também, o que a gente vai receber de ajuda vai ser para o nosso aperfeiçoamento e para a gente poder cuidar melhor do filho dos irmãos. Amém? Bem-aventurado você está aqui. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, você é bem-aventurado porque você está aqui. Você é bem-aventurado, irmão. Você é bem-aventurado, irmã, por estar aqui.
Eu sei que já teve, mas eu ainda me sinto assim, na necessidade de orar, certo? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, onde as tuas misericórdias se renovam. Senhor Jesus, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, venha nos lavar com o teu sangue, nos purificar completamente. Oh, Senhor Jesus, dê uma boa consciência a cada um de nós que estamos aqui. Senhor Jesus, obrigado pela vida da igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos filhos dos irmãos. Senhor Jesus, obrigado pelo serviço de crianças. Senhor Jesus, que o Senhor nos comissionou. Senhor Jesus, venha nos ajudar, Senhor. Oh, Senhor Jesus, a servir, Senhor, com entusiasmo, buscando a excelência. Oh, Senhor Jesus, e também a inclusão. Senhor Jesus, servindo em coordenação, e que possamos, dia por dia, estarmos nos dando mais e mais aos irmãos. Senhor, mais a mais ao Senhor. Senhor Jesus, tudo em prol, Senhor. Oh, Senhor Jesus, da nossa entrada no reino. Senhor Jesus, nós te bendizemos e nós te louvamos. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós te bendizemos e te louvamos. Jesus é o Senhor. Tem mais hino? Tem mais um hino aqui. Amém. Jesus, me achego a ti sem formalidade. Quem aqui quer se chegar mais perto do Senhor? Vamos pegar o nosso aplicativo. Aí nos hinos novos, Jesus, meu grande amigo. Amém? Aí tem uma linha aqui que fala o seguinte: pois quero que tu sejas meu grande amigo. Quem aqui quer ser um grande amigo de Jesus? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos abrir o nosso inário. Jesus, meu grande amigo. Agora, para você ser amigo de alguém, você tem que falar com ele e ele também falar com você, né? Então, nós já falamos com o Senhor e agora a gente precisa permitir que Deus fale também conosco. Amém? Vamos falar para o irmão que está do nosso lado. Vamos ser amigo de Jesus. Amém? Vamos ser amigo de Jesus. Vamos ser amigo de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Amém? Bora? 1, 2, 3 e... A ti, sem formalidade, quero que tu seja meu grande amigo. Da forma que falo a um amigo. Meu Jesus, aquele que confio a minha vida aqui. Mais assunto e não te leva.
Bom dia, meu Jesus. A minha vida aqui. Vamos continuar louvando o Senhor. A viver com a simplicidade de uma criança. E mesmo quando não tiver mais assunto e não tiver mais nada para conversarmos, a presença vos não falta pra me alegrarmos. Quero te contar os segredos meus e me tranquilizar, pois tu és meu Deus. E revelar os sonhos e medos, falhas, sofrimentos, e de nada ocultar. E quando despertar, logo te falo: bom dia, meu Jesus, vem comigo estar. Eu quero entregar os segredos meus e me tranquilizar, pois tu és meu Deus. Revelar os sonhos e medos, falhas, sofrimentos, logo se fala. Bom dia, meu Jesus, vem comigo estar. Minha vida aqui. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa manhã? Amém. Quem pode dar glória a Deus nessa manhã? Glória a Deus. Amém. Agora esse hino aqui diz o seguinte: eu quero entregar os desejos meus e me tranquilizar, pois tu és meu Deus. Vamos orar com o nosso companheiro, com o nosso vizinho de 2 em 2, nos entregando nessa comunhão, para que o Senhor possa falar grandemente para cada um de nós, amém? Ore com seu vizinho, se consagra ao Senhor, amém? Que vai, já vai muito.
Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, dado o avançado da hora, assim que a gente vai terminar aqui, ó, esse preparativo aqui, a gente vai iniciar. Mas eu queria anunciar o nosso irmão Germano. O que eu quero dizer assim, antecipadamente, todo mês, a Igreja Natal tem as equipes do serviço de crianças. E todo mês a gente se reúne para fazer a coordenação do serviço. E a gente viu a necessidade desse assunto que vai ser tratado hoje. E na comunhão, o nome dele foi citado. Certo? O nome dele foi citado porque tem alguns irmãos que são oriundas de lá de uma pessoa que está aqui conosco. Para não dizer Janaína, tá certo? Então, e ela conhece bem como o Germano cuidou e cuida das filhas. E ela lembrou o nome dele. Eu falei assim, ó. Então, para quem não conhece, Germano, fique de pé, por gentileza. Acho que todos conhecem, mas quem não conhece, Germano e César, do irmão da igreja em João Pessoa, nosso irmão, certo? E ele vai trazer para nós algumas dicas espirituais que precisam não ser só conhecidas, mas aplicadas no viver. Certo? Então, está pronto aqui para começar? Está ajeitando, né? Então, mas vem para cá, por gentileza, Germano. Então, irmão Germano já tem uns anos de estrada aí na vida da igreja. E quantos filhos? Duas meninas. Se anuncia aí. Amém. Eu acho que dá para a gente ir começando aos pouquinhos, mesmo sem o data show, e a gente ir trocando essa ideia. Se der para colocar, a gente dá sequência. Se não der, a gente vai... Hoje, na verdade, a ideia é um bate-papo. Né? A gente quer falar um pouquinho sobre os princípios que regem a criação dos filhos e como a gente pode se aproveitar desses princípios na palavra de Deus, né? E como isso é útil quando a gente aplica no nosso viver. E eu acho que pode ser... Foi de muita ajuda para mim, eu recebi muita ajuda desses princípios, eu acho que também pode ser de ajuda para os irmãos. A palavra é com você. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, então vamos fazer o seguinte... Vamos abrir nossa Bíblia. Deixa eu trazer isso para cá. Vamos abrir nossa Bíblia. A gente vai ler 2 versículos. Primeiro, Efésios 6:4, tá? Efésios 6:4. Quem já abriu, diga amém. Vamos ler juntos? E vós, pais, não provoqueis... Amém. Vamos ler mais uma vez, agora vamos ler mais forte, tá bom? Amém. Vamos ler de pé. Amém. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, Colossenses 3:21. Colossenses 3:21. Senhor Jesus. Amém. Quem já abriu? Vamos ler? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora vamos orar, ler esse versículo, 2:2, tá? Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Podemos sentar, irmãos.
Ainda queria orar, amém? Senhor Jesus, Senhor, Tu és o Pai, Tu és aquele que nos criou, és aquele que nos conhece, és aquele que sabe cada sentimento, pensamento e desejo que temos no coração. Nós queremos Te confessar que não sabemos ser pais, mas Tu és o Pai, e nós queremos aprender contigo nessa manhã. Por isso, Senhor, abra a Sua palavra para nós, mas também abra nosso coração, não somente para compreender, mas também para poder praticar aquilo que está no Teu coração. Nos ensina a ser pais, nos ensina a ser mães, e nos ensina também a, como servos da Tua igreja, a cuidar de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, como nossos filhos também. Nós queremos que todos sejam conduzidos para o Teu reino. Por isso, Senhor, seja conosco nessa manhã, que a Tua graça esteja sobre nós, e que a Tua luz brilhe, para nos mostrar onde temos falhado, para que possamos ser transformados, e para que possamos avançar. Obrigado pela vida da igreja. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Vamos tentar. Tem um versículo na Bíblia, que eu não coloquei na palestra, mas veio agora na memória, que eu acho que todo mundo conhece. Certa vez Jesus falou assim, que ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Todo mundo lembra desse texto bíblico? Quem não lembra? Quem não conhece esse texto bíblico? Quem não conhece? Todo mundo conhece? O Senhor falou que, assim, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Você sabia que seus filhos são pequeninos de Jesus? E como tais, Deus espera que cada um de nós possa cuidar dos nossos filhos de tal forma, nós não podemos fazer nossos filhos tropeçarem. Amém? Diga assim, eu não posso fazer meu filho tropeçar. Só que ser uma pessoa que não faz o filho tropeçar está 100% relacionado com ser uma pessoa que é exemplo, com ser uma pessoa que é modelo. E é isso que Deus espera de nós. Eu gosto de dizer que o que nós fazemos grita tão alto que os nossos filhos não conseguem ouvir o que nós falamos, tá? Essa frase, ela entrou no meu coração um dia e nunca mais saiu. O que nós fazemos grita tão alto que os nossos filhos não conseguem ouvir o que nós falamos. Então, o ponto mais importante que os nossos filhos precisam ver não é o que a gente diz, nem é mesmo até o que a gente ensina, mas é o que a gente faz. Eles sempre estarão com os olhos colocados sobre nós. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha que é mais fácil? É uma vida de casal ou uma vida de paz? O que você acha que é mais fácil? De casal ou de paz? Tem alguns aqui que estão pensando assim, rapaz, vida de casado não é fácil não, né? Mas você concorda que numa vida de casal, nós estamos falando de dois adultos que de certa forma já têm suas ideias, suas convicções formadas, que sabe se discutir, que sabe se defender em muitos aspectos, né? Ou tem algum casal aqui que nunca brigou? Tem não? Tá. Então todo mundo é normal, né? Então assim, mas quando a gente fala de uma criança, é diferente. Porque a gente está falando primeiramente de pessoas que são indefesas, pessoas que não têm uma personalidade formada e que precisam muitas vezes ser protegidas, da forma adequada, mas precisam, certo? Então, a vida como pai é muito mais difícil do que a vida como casal. Porque a vida de casal não exige tanto de nós como a vida como pais. Isso é tão verdade que a Bíblia é perfeita. Eu queria dizer uma coisa para vocês, amem a Bíblia, porque a Bíblia é perfeita. A Bíblia registra que determinadas pessoas, depois que se tornaram pais,
a vida deles mudou radicalmente. Primeira pessoa, todo mundo na vida da igreja conhece Gênesis 4:26, né? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Mas quando se começou a invocar o nome do Senhor? Quando nasceu um filho. Preste atenção nisso. Quando nós ganhamos a percepção do que é ser pai, nós entendemos que nós precisamos mais ainda de Deus. Nós precisamos de Deus para o nosso casamento, sim ou não? Sim. Mas quando nos tornamos pais, nós precisamos mais ainda de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E se nós não ganharmos essa percepção, nós seremos pais como o mundo é. E os pais do mundo estão falidos. E, infelizmente, muitos pais, às vezes, até no nosso meio, estão falidos. Porque estão tentando conduzir os filhos não nos moldes da palavra de Deus, mas nos moldes pessoais ou nos moldes do que o mundo tem ensinado, do que a psicologia tem ensinado. E isso tem feito muitos jovens serem destruídos. Eu quero chamar a atenção de vocês porque são dados importantes. Toda a conferência de jovens lá em Sumaré está se fazendo uma pesquisa, tanto com jovens como adolescentes. E quando a gente observa a mudança na crença dos jovens e dos adolescentes, isso nos assusta. Hoje em dia, por exemplo, mais de 30% dos nossos adolescentes veem a homossexualidade como uma coisa normal. Isso é pesquisa lá, da nossa conferência. E o que é que isso precisa chamar a atenção para nós? Nós estamos, aos poucos, permitindo que determinadas coisas entrem. E isso entra de forma muito sorrateira. Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando eu era criança, meus pais, a gente tinha uma situação muito difícil, e a gente foi morar uma vez numa casa que ficava do lado de um curtume clandestino. E eu não sei se você já foi num curtume, o curtume fede pra caramba, né? E o clandestino, aí é que fede mesmo. E meus primeiros dias naquela casa foram terríveis, porque o cheiro era insuportável. Mas era o que a gente podia pagar na época. Só que com 3 semanas morando naquele lugar, eu já não sentia mais o cheiro. Porque você vai cheirando e se acostumando, você não percebe mais. O que tem acontecido no mundo atual é que muitos estão cheirando tanto a carniça desse mundo, estão vendo tanto as desgraças desse mundo, que eles estão se acostumando, que eles estão achando normal. E eles estão perdendo a percepção do que é e do que não é de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eles não vão ver isso apenas com o que a gente fala. Eles só vão ver isso quando eles enxergarem em nós o que nós estamos falando. Tá? Então, quando nós nos tornamos pais, nós precisamos de mais graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa frase é de Watchman Nee, e é outra frase que me impactou profundamente no dia que eu a li. Tá? A influência que os pais exercem na vida dos filhos, ela é a maior de todas as influências. Porque ela pode conduzir o filho para o reino ou para o inferno. Deus quase deu aos pais o poder de dar direção para a vida dos filhos. Olha só, e eu quero te dizer uma coisa, esse poder não está na esfera da decisão, ele está na esfera da influência, essa é a diferença. Não é o quanto eu tomo decisões, o quanto eu dou ordem para o meu filho, não, é o quanto eu influencio o meu filho. E influência é a minha vida, é o meu viver. É aquilo que eu expresso dentro da minha casa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ao longo desses anos na vida da igreja, eu vi muitos pais perderem os filhos, porque dentro de casa eles falavam mal da igreja. Falavam mal dos irmãos responsáveis. Falavam mal das coisas que a igreja fazia. Aí os filhos, eles começavam a criar uma confusão em suas mentes. Porque ele via os pais indo para a reunião da igreja, mas em casa falando mal da igreja. E aí quando esses filhos cresciam, no seu inconsciente, eles carregavam a ideia de que a igreja não é boa, que não vale a pena servir nem viver na igreja. E aí o que acontecia? Eles iam embora para o mundo.
E sabe o que é que mais dói meu coração? Muitos filhos de irmãos responsáveis e cooperadores sofreram esse problema. Por causa disso. Então o problema não está, irmãos, se eu estou indo para a igreja ou não. O problema está no meu viver. E lembrem, o viver da igreja começa, não é na reunião. O viver da igreja começa dentro de casa. É dentro de casa que o viver da igreja começa. É lá que os meus filhos precisam ver o crente que eu sou. É lá que os meus filhos precisam ver aquilo que eu digo na igreja sendo vivido, sendo exercitado. Porque quando uma criança ela está constituindo a sua personalidade e ela vê dois caminhos diferentes nos seus pais, isso cria uma confusão no seu interior. E isso faz com que ela não tenha uma firme consciência e uma firme capacidade emocional. Isso atrapalha a criança. Então eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre fases. E eu acho que isso daqui é fundamental para a gente entender como nós precisamos lidar com nossos filhos, tá? Eu vou ser bem direto, porque eu acho que é importante a gente entender de forma clara. Uma criança, quando ela nasce, até ela completar 5 anos de idade, a única responsabilidade sua como pai é ensiná-la a obedecer. Certo? Tudo mais que você queira fazer pode ser perda de tempo. A sua responsabilidade é ensiná-la a obedecer. Ao ponto de quando você olhar para ela, ela já sabe o que é que você quer. Agora deixa eu entrar um pouquinho mais para vocês entenderem porque é que eu estou dizendo isso. Até os 3, 4 anos de idade, uma criança ela não tem cognição para entender comandos complexos. Então, você às vezes quer dar uma orientação mais complexa, você às vezes quer ensinar algo, a criança não tem entendimento disso, ela não tem cognição para absorver isso. Então, a única coisa que ela é capaz de fazer nesse período é entender o que pode e o que não pode, e você precisa treinar nisso. E treinar 1, 2, 3, 10, 100 vezes, até que ela obedeça você. Tá? Isso é questão de vida ou morte na criação dos filhos. Por quê? Porque quando ela passa dos 5 anos de idade, chegou a fase mais bela da criança, a fase mais bonita. É a fase em que a criança ela começa a espelhar. O que é espelhar? É aprender a imitar os pais, aprender a imitar as pessoas que ela admira. E a fase do espelhamento é a fase onde você conquista ou perde seu filho. É nessa fase que você tem a maior oportunidade de se tornar amigo dele, parceiro dele, fazer as coisas com ele, brincar com ele, ler a Bíblia com ele, fazer coisa errada com ele também, que às vezes é legal fazer umas coisinhas erradas junto. Mas essa é a fase mais bela da criança. É nessa fase que ele quer imitar, como o papai fala, que ele quer ser igual ao super-herói que ele viu, ele quer imitar, ele quer espelhar. E se ele espelha as coisas erradas, se ele espelha as pessoas erradas, ele vai se tornar uma pessoa de caráter frouxo. Ele vai se tornar uma pessoa que considera que determinadas coisas não tem problema, não é nada demais. Por isso que nós precisamos aproveitar muito essa fase. Curta cada momento dessa fase. E aprenda uma coisa. O ensinamento bíblico nessa fase, ele é o resultado do seu relacionamento com seu filho. Muitos pais erram porque eles querem primeiro entubar a Bíblia no filho, sem primeiro desenvolver um relacionamento com ele. E muitas vezes isso não funciona. A palavra de Deus, ela não entra nas pessoas por entubamento. A palavra de Deus não entra nas pessoas por pedagogia. A palavra de Deus entra nas pessoas quando elas abrem o coração para recebê-las. Olhe para as pessoas que você conquistou na sua evangelização, seus amigos, seus parentes. Você conquistou elas entubando a palavra nelas, ou você conquistou elas porque elas se abriram para a palavra? Você primeiro se aproximou, desenvolveu uma relação de confiança, no meio daquela relação de confiança, aquela pessoa se abriu e você colocou o evangelho. É a mesma coisa, com os filhos não é diferente. Só que com os filhos a gente quer enquadrar os filhos, né? A gente quer que eles sejam maravilhosos da noite para o dia. Não é assim que funciona. Passamos a fase do espelhamento até os 11 anos de idade, alguns 11, outros 12. Aí chegou a fase mais difícil, né, Isabel? A fase mais difícil
da vida dos filhos é a adolescência. Mas não é a fase mais difícil, na verdade. Se você construiu bem a fase do espelhamento, se você conquistou bem seu filho nessa fase, quando o filho chega na adolescência, ele se torna seu amigo. Ele aprende a conversar com você, a trocar ideia, a aprender a fazer as escolhas corretas, a ter confiança na referência. Sabe por quê? Porque quando os filhos viram adolescentes, eu vou dizer uma coisa aqui, não se choquem com o que eu vou dizer agora, tá? Quando os filhos viram adolescentes, o que eles mais desejam é fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Só que muitas vezes nós ainda achamos que eles são crianças, porque foram anos tratando eles como crianças. Aí quando eles chegam assim, faz, pai, eu não concordo. Aí tem pai que quer morrer do coração, né? Esse menino é um rebelde, esse menino está discordando de mim, como é que pode um negócio desse? Não, louve a Deus, seu filho tem cérebro, tem juízo. Ele está começando a dizer assim, pai, eu não concordo. Aí você tem que dizer assim, senta aqui, por que você não concorda? Eu quero ouvir tua opinião. É nessa fase que os pais podem ensinar os filhos a escolher. A principal responsabilidade nossa quando nossos filhos chegam na adolescência é ensiná-los a escolher, porque você não vai mais decidir por eles, e quanto mais você tentar decidir por eles, mais eles vão se afastar de você. Sente com eles, converse com eles, discuta as opiniões, pergunta o que ele acha. Quando a decisão dele for certa, parabéns meu filho, é isso aí, vai em frente. Quando a decisão dele for errada, vamos conversar mais um pouquinho, tá? Senta aqui, e se o erro que ele for cometer for um erro monitorável, deixa ele cometer o erro. Porque muitas vezes o erro é o melhor aprendizado. É a melhor escola. Hoje, nós estamos vivendo uma fase, eu não sei se alguém viu isso, mas hoje nós estamos vivendo uma fase de um alto índice de suicídio de adolescentes nos Estados Unidos. Um alto índice. Adolescentes se suicidando. E foram fazer uma pesquisa, buscaram em todas... Não havia explicação para o motivo de adolescentes estarem se suicidando. E aí, eles saíram do campo estatístico, teórico, e foram observar o que é que realmente acontecia na vida desses adolescentes. E aí eles entenderam que esses adolescentes não tinham competência emocional. O que é isso? Eles não sabiam se frustrar. Eles viveram a vida inteira, durante a infância, só acreditando que eles viveram para vencer, para dar tudo certo, que não ia ter problema, que não ia ter falha. E aí, quando eles se deparavam com a primeira frustração da vida deles, eles se matavam. Você já imaginou um negócio desse? Aí eu fiquei pensando, caramba, Germano, quando era criança, apanhava todo dia. Era até estranho, no dia que eu chegava à noite, eu dizia, rapaz, está faltando alguma coisa, não apanhei hoje. A coisa que eu mais recebia da minha mãe e do meu pai era, não. Olha o menino frustrado que eu me tornei, né? É impressionante, irmãos, mas às vezes, a superproteção do mundo moderno tem estragado a emoção dos filhos. Nossos filhos, eles precisam aprender a se frustrar, nossos filhos precisam aprender a derrota, eles precisam aprender que isso faz parte da vida. Se eles não aprenderem isso, o mundo vai ensinar para eles, e quando o mundo ensinar para eles, vai ser muito ruim. Porque o mundo vai ensinar. Pode ter certeza disso. Melhor aprender em casa. E como pais, nós precisamos nos planejar para isso. Para ensinar os nossos filhos a frustração. Ensinar os nossos filhos que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer que elas sejam. E quando a gente faz isso, a gente desenvolve competência emocional. Porque eu sofro e eu me levanto. Eu sofro e eu me levanto. E é assim que eles vão aprendendo que a vida, ela é dessa forma. Estou falando alguma besteira? Vocês estão entendendo? Isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos filhos. E na adolescência, eu acho a fase mais bela, foi até engraçado,
quando a gente voltou de Goiás, a gente estava morando em Goiás até 2016, não foi? Quando a gente voltou de Goiás, aí Sânia fez, vamos ter mais um. Ela enlouqueceu, queria ter mais um filho. Eu já estava com minhas meninas adolescentes, eu disse, você está louca? Eu agora que estou curtindo essa fase maravilhosa de sentar, conversar, da minha filha mais velha, vem falar, pai, eu quero arrumar um namorado, eu mato se ele aparecer, né? Mas assim, é o tipo da coisa, a gente vai aprendendo a trocar essas ideias juntos e a confiar um no outro, a chegar e falar das nossas frustrações, a falar dos nossos medos, porque quando nós desenvolvemos essa amizade com nossos pais, a gente aprende realmente que a nossa casa é o melhor lugar que existe. Você quer ter filhos maravilhosos? Torne a sua casa o melhor lugar que existe nessa terra. Um lugar onde seus filhos dizem assim, eu amo estar em casa. Não tem lugar melhor. E aí, para concluir essa fase, eu gastei tempo demais nesse slide. Se você constrói tudo isso com seus filhos, até eles completarem 18 anos, depois que eles forem embora, e eles vão embora, pode ter certeza. Eu me lembro quando Noemi era bem pequenininha, a gente foi fazer uma viagem para Galinhos. Um grupo de casais jovens para ter comunhão, o Charlene também estava. E aí, eu conversando com Erivan e Janaína, eu falei assim, mas Janaína, fique tranquila, um dia Noemi vai embora. Aí Janaína encheu os olhos de lágrimas, ela vai embora, vai, pode ter certeza que um dia ela vai embora. Né? E um dia quando nossos filhos forem embora, se nós construirmos essa relação com eles, eles sempre serão nossos amigos. Amém? Amém? Isso é uma construção. É fácil isso? Não é fácil. Por isso que isso só é real se eu colocar as prioridades da minha vida em ordem. Essa é outra confusão que muitos pais vivem hoje. A confusão em critérios de prioridades. Muitos pais dizem assim, mas minha família é minha prioridade. Mas na verdade não é, porque eles priorizam tudo, menos a família. Lembrem sempre de uma coisa, tudo aquilo que é prioridade na sua vida tem dia e hora na sua agenda. Aquilo que não tem dia e hora na sua agenda não é prioridade para você. Você faz quando dá. Mas aquilo que tem dia e hora na sua agenda é prioridade na sua vida. Então se a sua esposa é prioridade, tenha dia e hora com ela. Se seus filhos são prioridade, tenha dia e hora com eles. Porque o seu trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que é prioridade para você. Ele tem dia e hora todo dia. Ou eu estou enganado? Então lembre sempre disso. Aquilo que é importante para você, tem dia e hora na sua agenda. Bem, vamos agora entrar nos 10 passos, nas 10 atitudes, né, que a gente fala para que nós sejamos pais abençoados, pais vencedores, tá? Vamos ler esse versículo juntos? Dá para ler aqui? Vamos lá. É por eles que santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Quem foi que falou essa frase? Foi o Senhor Jesus. Exatamente. Presta atenção. O Senhor Jesus era santo? Sim ou não? Sim. Você tem dúvida que Jesus era santo? Não. Então se ele era santo, para quem ele se santificava? Para quê? Eu vou lhe dizer para quê. Porque havia muitas coisas que Jesus podia fazer e não era pecado. Havia muitas situações que Jesus poderia estar ou frequentar que não estava errado. Mas ele deixava de fazer por causa dos filhos, por causa dos discípulos. Se santificar é deixar de fazer coisas lícitas, coisas até que não são erradas, por causa das pessoas mais importantes, para que elas não tropecem. Muitos pais, eles têm determinadas coisas que são normais, mas eles às vezes não têm consciência de que aquilo faz mal aos filhos. Eu vou dar um exemplo, vou dar um pequeno exemplo, tá? Beber bebida alcoólica na Bíblia é pecado? Sim ou não? Mas falando não se embriagar, beber bebida alcoólica na Bíblia é pecado? Não é pecado. Não existe nenhuma referência bíblica para você dizer assim, se você tomar uma taça de vinho é pecado. Mas quando você toma uma taça de vinho na sua casa, você está se santificando? Não, esse é o problema.
Quando você toma uma taça de vinho na sua casa, você está dizendo para a consciência do seu filho que se ele tiver um dia no lugar com os amiguinhos dele numa festa, não é nada demais tomar uma taça de vinho ou um copinho de cerveja. Esse é o problema. Por causa deles eu me santifico. Por causa deles. E eu já passei por situações de viajar para determinados lugares, e está lá uma comunhão dos irmãos, e aí os irmãos, botam um vinho em cima da mesa. Aí bota a tacinha, Germano, quer a tacinha? Eu, não, obrigado. Aí alguns, mas não é nada demais, e minhas filhas do lado. Mas não é nada demais, aí começa aquela discussão, né? Do vinho Timóteo, do pode não pode, do certo e errado. Aí eu respondo bem simples. Eu digo assim, ó, se isso daí não fosse nada demais, a gente não estava discutindo aqui se pode ou se não pode. A minha consciência não me permite fazer isso. Respeito vocês, fiquem à vontade, mas eu não tomo. Se santificar diz respeito a não tocar naquilo que pode manchar a consciência dos nossos filhos. Jesus, ele não tocava naquilo que mancharia a consciência dos seus discípulos. Vocês estão começando a compreender que ser pai não é fácil? Não é fácil. Primeira pergunta que eu quero fazer: o que é que os seus filhos veem em vocês? E se há casais aqui que ainda não são pais, o que é que vocês querem que seus filhos vejam em vocês? Qual é a memória que eles terão de vocês? E no dia que nós partirmos, se o Senhor Jesus não voltar logo, o que é que eles vão guardar na memória de nós? Eles espontaneamente terão algumas imagens do que nós fomos, do que nós falamos, do que nós fizemos. Que imagem nós queremos que nossos filhos tenham de nós? Vocês percebem essa questão, que não é o que eu falo, é muito mais do que eu faço, muito mais do que eu vivo, tá? Por isso que nós precisamos nos santificar. Quanto mais eu me santifico, mais eu estabeleço um padrão que deve ser seguido dentro da minha casa. E lembrem de uma coisa: ser santo não é ser anjo, né? Ser santo não é ser aquela pessoa intocável, inalcançável, não é nada disso. Ser santo é, primeiramente, ser uma pessoa acessível, uma pessoa aberta, mas uma pessoa que tem clareza das coisas que agradam e não agradam a Deus. A santidade, ela está muito mais relacionada à vida do que ao proceder em si. Jesus é santo porque ele tem uma vida santa. E quanto mais eu vivo por essa vida santa, mais santo eu me torno. Olhe para a vida do Senhor Jesus. Ele era uma pessoa acessível ou inacessível? Acessível. Completamente acessível a qualquer tipo de pessoa. Jesus era uma pessoa restrita, só falava de determinados tipos de assunto, ou ele conversava sobre todo tipo de assunto? Todo tipo de assunto. Ele chegava na necessidade das pessoas ou ele era seletivo? Ele chegava na necessidade das pessoas. Mas isso não fez Jesus perder sua santidade. Por isso que nós precisamos ser santos. E de forma prática, o que é ser santo? A santidade, ela deixa claro até onde a gente pode ir. Quando eu tenho um padrão de santidade, o meu viver, ele deixa claro a linha de corte. Não só para mim, mas para os meus filhos. E eles vão saber até onde meu pai vai, até onde meu pai não vai. E até onde meu pai vai, pode ter certeza, é até onde eles irão. Não queira botar duas regras dentro de casa. Duas regras destroem a consciência da criança. Dentro de casa só pode ter uma regra, e a regra é para todos. Ela vale para o pai, para a mãe e para os filhos. Se eu tenho uma regra para os filhos e uma regra para os pais, eu começo a ensinar a meus filhos que eu posso sempre ter um plano B. Que dá para ter dois tipos de proceder. E uma coisa muito importante: a Bíblia, ela não ensina
que os pais têm poder total sobre a vida dos filhos. Isso não faz parte da base cristã. Os pais não têm poder total sobre a vida dos filhos. Quem prega o poder total sobre a vida de outra pessoa é o paganismo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Amém. De quem são os filhos? Do Senhor. Mas eles foram nos dados para nós os conduzirmos até o Senhor. Então, se eu quero que meu filho seja minha propriedade, eu estou furando a palavra de Deus. Eu estou desprezando a palavra de Deus. Os meus filhos não são minha propriedade. Agora, eu preciso conduzi-los. E para conduzi-los é necessário que esteja claro um padrão de santidade que tem que ser seguido dentro de casa. Por todos. Se a regra só vale para os filhos, um dia eles vão querer ir embora e furar a regra. Creia numa coisa, esses olhinhos vão estar olhando para vocês todos os dias. Todos os dias, esses olhinhos vão estar vendo o que vocês falam, o que vocês fazem, vão estar registrando cada palavra. Eu me lembro, Isabel não era nascida não, era só Débora que eu tinha. E aí, eu sempre ensinava em casa que quem manda na nossa vida é o Senhor, né? Quem manda na nossa casa é o Senhor. Aí um dia eu tive uma discussão com o Sânia, a gente pegou uma acalorada discussão dentro de casa. Aí eu quis dar uma de macho, né? Bati na mesa, fez, quem manda aqui sou eu. Aí Débora olhou assim e fez, mas pai, o senhor não tinha dito que quem mandava era o Senhor? Aí me quebrou naquela hora, né? Os filhos olham o que a gente fala, eles gravam cada coisinha, entendeu? E no tempo certo eles colocam para fora. Naquela hora eu parei, ó Senhor Jesus, quem manda aqui é o Senhor. Eu tinha esquecido, obrigado filha. Amém, aleluia, né? E lembrem que esses olhinhos estarão olhando para vocês todos os dias, tá? O mundo, ele, por si só, ele vai ensinar nossos filhos a quebrarem as regras. No mundo não há regra. No mundo tudo é possível, tudo é permitido, e nesse mundo atual cada vez mais. Então, se não houver um padrão claro dentro de casa, se não houver uma linha clara, eles quando olharem para o mundo, eles vão dizer igual lá em casa, porque lá em casa também é assim. Eu e meu irmão, a gente tem que seguir a regra, mas meus pais eles quebram. Vocês estão entendendo? A regra tem que ser única. E quando isso acontece, os nossos filhos eles ganham segurança. Porque eles percebem que dentro de casa a coisa funciona. E dentro de casa a coisa é real. Quando a gente casou, um ano depois que a gente tinha casado, nós fomos para uma comunhão de casais lá em Aracaju. Foi, amor? E aí tinha uns 150 casais nessa comunhão. Foi o Esdras quem deu a palavra nessa comunhão, eu lembro muito bem. E aí chegou um momento da comunhão que ele fez uma pergunta assim: quem aqui quer ter filhos que amam estar em casa, que amam os pais e que querem e que assim, desejam seguir a palavra de Deus? Aí todo mundo, quem não quer a fórmula mágica, né, e tal. Aí ele fez assim: seja um casal que se ama. Naquele momento todo mundo ficou assim olhando para ele sem entender a razão. A gente pensava que ia ter uma fórmula de orar 2 horas por dia, ler a Bíblia, né, pregar evangelho e tal, e fazer um monte de coisa. Ele falou assim: seja um casal que se ama. Seja um casal que quando seus filhos olham para vocês dois, eles dizem assim: vale a pena casar, vale a pena ter uma família, porque meus pais se amam, se cuidam, se guardam, se protegem, são encorajadores um do outro. Vale a pena ter uma família. Sabe por que muitas pessoas hoje não querem mais ter família, não querem casar ou não querem ter filhos? Porque dentro de casa eles aprenderam que ter família não vale a pena. Porque vem nos pais um casal que briga o tempo inteiro, que qualquer coisa é razão para estar as panelas voando dentro de casa. Vem a mãe muitas vezes falando para as amigas que o marido é horrível, não ajuda, não faz isso, não faz aquilo. Aí quando elas veem tudo isso, eles dizem assim: não vale a pena ter família é dor de cabeça. Mas os filhos que eles veem dentro de casa, um casal que se ama, que se guarda, que se cuida, que se protege,
Eu digo isso, irmãos, porque não foram poucas vezes. Muitas vezes eu gosto de deitar no sofá com o Sânia, a gente fica deitado no sofá, às vezes eu assistindo um programa, ou conversando, ou lendo alguma coisa. Aí a gente está lá deitado no sofá, e troca um carinho, troca um beijo. Aí as meninas eram pequenininhas, elas já chegavam, né? Os filhos se alegram quando veem os pais se amando. E quando os pais se amam, eles constroem dentro de casa um ninho seguro e confortável, onde os filhos dizem assim, é bom estar aqui. Entendeu? E quando nós fazemos isso, nós fortalecemos a capacidade de escolha dos nossos filhos. Lembrem, até os 5 anos, a nossa responsabilidade é fazer o quê? Ensiná-los a? Obedecer. Dos 6 aos 11, 12 anos, nós temos que ser o que para eles? Espelhos. E aí, quando eles chegam na adolescência, é o momento em que eles precisam aprender a escolher. E nós, como pais, precisamos virar a chave. No lugar de dizer, você tem que fazer isso, comece a dizer assim, o que você acha? Qual a sua opinião? Como é que você faria se fosse você? E aí você agora vai começar a entender como seu filho entende as coisas. E aí, quando você pergunta a uma pessoa a opinião dela, você automaticamente abre a janelinha da mente dela para dizer assim, essa pessoa me ouve. E aí ele vai querer conversar com você. E aí, quando há um diálogo aberto, chegou o momento de ensinar a escolher. E aí os filhos vão saber escolher o caminho correto. Entenda uma coisa, você não vai fazer seu filho aceitar Jesus. É o seu filho que vai aceitar ou não. E ele vai aceitar ou não, se você o ensinou a escolher corretamente. Entendeu? Mas para isso nós precisamos também, como pais, assumir a responsabilidade de acompanhar nossos filhos. De entender o que é que eles veem, o que é que eles leem, o que é que eles estão fazendo. De buscar compreender o que eles gostam. Mas para isso eu preciso participar da vida deles. Você tem pais que dizem assim, meu filho gosta de umas coisas lá. Mas você nem sabe o que são as coisas lá que o seu filho gosta? Vai lá ver. Senta com ele. Filho, o que é que você está assistindo? Pai, estou assistindo o que lá. Posso assistir com você? Pode, senta aqui. E ali vai assistir. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez Débora estava assistindo uma coisa que não era muito legal. Aí eu sentei e disse assim, filha, posso assistir? Ela fez, pode, pai. Aí eu sentei lá, fiquei lá caladinho assistindo com ela. De repente, começou a passar umas cenas não muito interessantes. Ela começou a ficar morta de vergonha. Eu não falei nada, mas eu estava lá do lado dela. Aí ela desligou e fez, pai, isso aqui não é bom não. Eu fiz, você acha, filha? Eu vou assistir isso aqui mais não. Fiz amém. Fui-me embora. Não precisei falar nada. Mas às vezes a gente faz assim, a gente senta, aí nosso filho começa a assistir, aí quando aparece a primeira coisa errada, aí você, tá vendo? Eu não disse, olha, a partir de hoje está proibido, está de castigo, não sei o que lá, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Aí você fechou a porta, não tem mais confiança, não tem mais diálogo. Se você semeou bem no seu filho, creia, no tempo certo, a semente vai germinar. E não vai ser sua dureza que vai fazer isso que aconteça. Não vai ser puxando a plantinha que ela vai crescer. É aprendendo a participar da vida dos nossos filhos. É aprendendo a estar com eles. Quando a gente faz isso, a gente entende que as coisas funcionam. Né? Recentemente, a minha filha maravilhosa que está ali tomou uma decisão que não foi correta. E eu fiquei muito chateado com a decisão que ela tomou. Primeiro porque não foi correta, segundo porque não conversou comigo, né? Aí ela veio, pediu desculpa, perdão e tal, e pai. Aí eu disse, filha, eu não estou chateado porque você fez isso. Você não está me entendendo. Eu estou chateado porque você não me deixou participar. Eu não vou dizer a você o que é certo e o que é errado. Eu não vou dizer a você se pode ou se não pode. Mas eu ainda quero participar da sua vida. Nós precisamos aprender a participar da vida dos nossos filhos. Porque muitas vezes, só pelo fato de você estar do lado, as decisões são alinhadas, sem você precisar falar uma palavra. Sabia disso? Mas isso só vai acontecer quando nós participarmos da vida dos nossos filhos, tá? Então, ser pai... Oi? Participar é estar do lado, mas prestando atenção, não é para estar do lado do celular do cara. Perfeito, Reis.
Participar não é fisicamente estar do lado, é você realmente estar participando do que o seu filho está fazendo. Bom, você falou isso, eu me lembrei de uma coisa. Quando a gente foi morar em São Paulo, a minha vida em São Paulo era muito maluca. E a gente teve que estabelecer uma regra para que a gente pudesse ter tempo para fazer as coisas com nossas filhas. E aí a gente estabeleceu o que nós chamamos de Dia da Família. Era toda quarta-feira à noite. Toda quarta-feira à noite era o Dia da Família. Então, nesse dia, a gente desligava nossos celulares, eu e Sânia, e a gente ia fazer o que as meninas queriam fazer. Então, elas quem ditavam a regra. Então, tinha noite que a gente jogava Uno até 1h da manhã. Tinha noite que a gente jogava Banco Imobiliário, War. Tinha noite que a gente assistia filme. Tinha noite que a gente fazia tudo que elas queriam. Mas o mais engraçado de tudo era o seguinte. Nesse ambiente, no final, sempre tinha um momento para a gente orar e ter comunhão na palavra. E aí eu quero falar uma coisa importante. Muitos pais não tornam o ambiente de comunhão dentro de casa atrativo para os filhos, porque eles querem fazer em casa do mesmo jeito que acontece na reunião da igreja. E isso não funciona dentro de casa. Romanos 14 diz que nós precisamos acolher o débil na fé, não é isso? E o que é acolher o débil na fé? É descer para o nível dele. Não adianta você querer fazer uma reunião em casa no seu padrão. A reunião em casa tem que ser no padrão dos seus filhos. Se eles são pequenos, tem que ser no nível do entendimento deles e tem que ser da forma como eles gostam. Senão, a reunião não vai atraí-los. E aí não adianta você forçá-los a participar da reunião, que eles vão estar com o corpo ali, mas a cabeça não. As melhores reuniões, quando os filhos são pequenos, elas são de no máximo 10 minutos. Onde a gente canta, lê um versículo, compartilha e fala alguma coisa entre eles e ouve eles. Mais do que isso, já perde a atenção deles, a concentração deles e eles deixam de dar valor àquela pequena reunião. Por isso que é tão importante a gente aprender a criar um ambiente dentro de casa que atraia nossos filhos, porque a reunião de casa não é para nós, a reunião de casa é para eles. Entenda, a reunião de casa não é grupo familiar não, tá gente? É a reunião da família. Que muitas vezes pode ser feita em qualquer horário, não precisa ser naquele horário, qualquer horário. Cada situação pode se tornar uma oportunidade. Então, nesse período que eu morava em São Paulo, esse dia da família foi uma bênção para nós. Porque a gente tinha dia e hora. E eu me lembro que às vezes chegava na terça-feira, elas já começavam. É amanhã, é amanhã. Porque para elas, aquilo ali era muito importante. Tinha um dia e hora na agenda que era só delas. E eu e Sânia fazia tudo que elas queriam. Né? E aquilo dali gerava relacionamento, gerava confiança, gerava troca, relacionamento mútuo. Né? Então, o que é ser pai? Ser pai é uma missão de vida. Tá? Ser pai é uma missão de vida. Ser mãe é uma missão de vida. E nós precisamos assumir essa missão. Não seja pai ou mãe simplesmente porque eu quero ter filhos. Seja pai e mãe porque você quer assumir uma missão de vida. Amém? Amém. Nenhum fracasso na vida é pior do que o fracasso da paternidade. Nenhum. Você pode fracassar no seu trabalho, não é nada comparado a fracassar na paternidade e na maternidade, não é nada. O pior fracasso da vida é o fracasso da paternidade. Então, assumam essa missão de vida, conduzir os filhos ao Senhor. Amém? Bom, primeira atitude, santificação. Amém? Vamos agora falar da segunda atitude. Segunda atitude, andar com Deus. Vamos ler juntos? Segunda atitude, andar com Deus. Então, como pais, eu preciso aprender a andar com Deus. Vamos ler um versículo? Está aqui, vamos ler juntos, todo mundo. Amém? E viveu 65 anos e gerou a Matusalém e andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. A primeira pessoa que foi arrebatada foi um pai. Amém? E a vida de Enoque, ela é marcada a partir do momento que ele tem um filho. A Bíblia não registra nada da vida de Enoque antes de Matusalém nascer.
Mas diz que após Matusalém nascer, Enoque andou com Deus. Amém? Então, se você não andou com Deus ainda e vai ter filho, eu lhe aconselho a começar a andar com Deus logo agora. Porque os nossos filhos, eles precisam ver em nós pessoas que andam com Deus. Louvado seja o Senhor. E por que isso é importante? Todo mundo conhece essa figura? Todo mundo conhece essa figura? Andar com Deus não é simular quando nós estamos na frente dos filhos. Andar com Deus é ser a mesma pessoa quando eles estão nos vendo ou não. Se eu ando com Deus, mesmo que meus filhos não estejam comigo, eu sou a mesma pessoa. Tem pais que quando estão na frente dos filhos são todos enquadrados. Quando os filhos não estão, são todos livres. Está errado. Sabe por quê? Porque toda simulação, toda aparência, ela em algum momento é revelada. E aí quando os filhos veem que nós não somos o que nós dizemos que somos para eles, eles se decepcionam conosco. Como pais, nós precisamos andar com Deus e ter o procedimento santo, independente se nós estamos com nossos filhos ou não. Amém? Nós precisamos ser as mesmas pessoas, onde quer que a gente esteja. Ninguém percebe melhor quem nós somos do que nossos filhos. Eles percebem quem nós somos e eles percebem se o que nós estamos falando é verdade ou não, ou se nós estamos apenas enrolando, tá bom? Então, andem com Deus. Terceira atitude de um casal, diz pais, unanimidade. Você sabe, se a gente fosse fazer uma enquete hoje, tá? Isso aqui não é pesquisa, não é nada, eu estou só falando da minha percepção de servir e cuidar de casais já há muitos anos. Se a gente fosse fazer uma enquete hoje, qual é o fator que mais faz os filhos não seguirem na vida da igreja? É a falta de unanimidade dos pais. É a forma como os pais se comportam em pensar diferente, agir diferente e tomar decisões diferentes. Nada forja mais o caráter de um filho do que ver um pai e uma mãe que são um. E nada destrói mais o caráter de um filho do que uma mãe que diz não, e aí ele vai para o pai e o pai diz sim. Ou vice-versa. Porque você ensina seu filho a ser malandro desde cedo. Isso daqui eu vou pedir para o meu pai que ele deixa, minha mãe não deixa. Isso aqui, e aí os filhos eles vão começando a ser contribuintes da desgraça familiar, por culpa dos pais. Lembra que eu falei que só tem que ter uma regra dentro de casa? Uma vez que só tem uma regra dentro de casa, marido e mulher tem que ser unânimes. E quando acontecer de não haver concordância, chegou o momento de ir os dois para o quarto e brigar lá, mas não na frente dos filhos. Lembra que eu falei que o amor, o cuidado e o carinho de marido e mulher é uma das coisas que mais fortalece a emoção e a consciência dos filhos? Então, uma vez que isso daqui é real, os filhos muitas vezes estão vendo a gente divergindo e brigando por causa de coisas, isso daí enfraquece. E muitas vezes gera nos filhos o sentimento de que família não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque casa para quê? Para viver brigando? Lembrem sempre, a referência de casal que os filhos vão levar é a referência que eles aprenderam dentro de casa. E isso se manifesta de forma inconsciente. Gravem isso no coração, tá? Isso se manifesta de forma inconsciente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma irmã, uma amada irmã lá de João Pessoa, que ela dizia que uma das coisas que ela mais detestava na infância dela era quando o pai dela ia levar ela na escola. Porque o pai, a mãe e ela atrás. Aí o pai primeiro deixava a mãe no trabalho, aí quando a mãe dela descia, o pai dela sempre olhava para trás e dizia: venha para frente que eu não sou seu motorista. Aí ela ia para frente e ela odiava isso, ela detestava isso. Vamos lá, se você odeia uma coisa que seu pai fazia com você, qual a probabilidade de você fazer a mesma coisa?
Qual a probabilidade de você fazer a mesma coisa? Quem acha que é 0? É muito alta, porque é constituído de forma inconsciente dentro de você. Um dia, ela estava dirigindo o carro, levando o marido para o trabalho, e a filha dela